sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Diálogo Saudável Nutrição em Pauta. Eu sou Raquel Gonçalves, sou nutricionista e hoje eu trago aqui uma convidada especial que é nutricionista e engenheira de alimentos, que é a doutora Gisele Banvart, e eu vou passar a palavra para ela se apresentar. E aí hoje nós vamos bater um papo exatamente sobre essas duas áreas, em especial a indústria de alimentos e a nutrição, né? Essa junção dessas duas áreas aí, que não tem como separar, né, Gisele? Com certeza. Bom, olá, Raquel, olá todo mundo que está nos ouvindo aqui. Já agradeço aí a atenção de todos que estão nos escutando hoje para falar desse assunto, dessas duas áreas que, na minha opinião, são irmãs, né? São ou pelo menos deveriam ser muito parceiras, porque trabalham aí de mãos dadas, né? Então, primeiro eu me apresento, sou Gisele Banvart, moro aqui no Brasil. E como a Raquel falou, eu sou formada da primeira carreira em engenharia de alimentos, na qual eu continuo atuando aí já faz bastante tempo. Trabalho na indústria de alimentos, já passei por algumas empresas, né, na área de alimentos, tanto de produtos finais como de insumos e ingredientes para alimentos. E trabalho também desde os últimos anos aí como nutricionista. E tive a honra e o prazer de ter a Raquel como a minha professora na área de nutrição, né? Então, nós trocamos muitas ideias aí sobre essas duas áreas e como elas podem e devem caminhar juntas aí pelo benefício do próprio consumidor e da sociedade, né? Então, achamos que seria um tema pertinente aí para trazer para a pauta aí de hoje. Obrigada, Raquel, pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço a presença. E eu acho que para começar, Gisele, uma dúvida muito comum, né, que eu acredito que é muito comum entre muita gente, é exatamente essa diferença, né? Mas o que faz o engenheiro de alimentos e até onde o nutricionista também tem a ver com isso? Qual a diferença das duas profissões, né? Eu vou começar falando da nutrição, que você também já conhece muito bem, mas aí depois você complementa com a sua atuação especificamente na engenharia de alimentos. Então, quando a gente fala de nutricionista, é um profissional da área da saúde, né? Então, nós estamos incluindo dentro do grupo das profissões da saúde exatamente para cuidar do outro, ou seja, orientar quais são os alimentos que seriam indicados para uma população saudável e não só, né, para populações com alguma doença, alguma necessidade especial, em que a gente pode orientar uma dieta, uma restrição alimentar ou não, uma adequação, na verdade, não seria restrição, mas eu diria uma adequação alimentar para aquela população em especial, né? Então a gente conhece muito bem os alimentos para que a gente possa orientar as pessoas em relação a isso. Mas a nutrição também tem um leque imenso que eu acho que também muita gente desconhece, que é esse leque de atuação do nutricionista. Né? Então não é só a elaboração de plano alimentar ou de uma dieta específica para uma determinada população, mas também a gente costuma dizer que assim que a gente atua em todos os lugares onde tem alimento, né? Tem comida, tem nutricionista envolvido também, porque entramos na parte de controle de qualidade da produção dos alimentos, elaboração de cardápios, entramos na parte de alimentação esportiva também, né? Que não é acaba sendo uma orientação específica para um determinado público. A gente trabalha em serviços de hotéis, de hotelaria, de catering, dentro de cruzeiros, né, na parte de turismo também. Enfim, então a gente tem uma infinidade de atuação, tanto na parte de segurança alimentar, quanto na parte de alimentos, propriamente dito, elaboração de produtos novos também, em parceria com a engenharia de alimentos. Mas, basicamente, o nosso foco principal acaba sendo o consumidor, né? Que é o ser humano, enfim, que vai consumir aquela alimentação, então tem esse respaldo do nutricionista. E o engenheiro de alimentos, a gente tem uma parte da nossa atuação que é conjunta, né? Que acaba realmente se sobrepondo, que eu acho que essa parte da vigilância sanitária, esse controle sanitário também acaba sendo comum das duas áreas. Mas aí a engenharia de alimentos atua em outra área, que está dentro das engenharias, né? Que o nutricionista já não está dentro desse ramo, que aí não tem a competência. E aí eu vou passar para você a palavra agora para explicar o que faz um engenheiro de alimentos.
Bom, vamos lá. A gente costuma brincar, né, Raquel, uma forma bem simplista de colocar as duas carreiras lado a lado. A gente fala que o nutricionista é da boca para fora e perdão, o contrário, né? O nutricionista é da boca para dentro e o engenheiro da boca para fora, né? Por isso que eu digo que os dois devem caminhar juntos, porque o que está separando ali é exatamente o consumidor, né? Então, o engenheiro de alimentos ele não é apto a indicar uma dieta, como a Raquel explicou, né? Então, vamos imaginar aí um paciente com uma questão renal, com um problema de hipertensão. O nutricionista é o profissional da área da saúde, né? Que estudou como o alimento interage no organismo, está apto para fazer essa prescrição, essa orientação, essa adequação, né? O engenheiro de alimentos, ele vai atuar um passo antes, né? Então, quais são os alimentos que vão estar disponíveis para aquele consumidor, para aquele paciente, né? Se ele precisa de um alimento com baixo sódio, se ele precisa de uma dieta mais pastosa, se ele precisa de um alimento em pó, de um alimento líquido, né? Pensando na área médica, né? E se a gente pensa na alimentação normal do nosso dia a dia, comum, né? Do alimento que está em cima da mesa, vamos imaginar um engenheiro de alimentos como um engenheiro de processos, né? Da mesma forma que a gente tem uma indústria de eletrônicos, uma indústria de tintas, uma indústria de tecidos, uma indústria, né, de qualquer outro bem de consumo, nós temos a indústria de alimentos, né? Então, acho que hoje em dia paira uma discussão muito grande, muitos mitos sobre a área de alimentos como um todo, tanto na nutrição como na engenharia de alimentos, né? De que a indústria de alimentos é uma indústria que está aí, de repente, para enganar o consumidor, né? E eu acho que, como engenheira de alimentos, tenho o dever aqui de esclarecer um pouco esse mito, né? A indústria está aí para transformar os alimentos, né? Não necessariamente para transformá-los em algo ruim, né? É claro que nem tudo é bom e a gente precisa ter esse discernimento para saber em que momentos um alimento é bom ou não é, né? Aquele paciente que tem uma restrição, por exemplo, do consumo de açúcar, ele não vai poder ficar consumindo biscoito recheado indiscriminadamente. Por isso o nutricionista está aí para orientá-lo, né? Aquele paciente com problema renal, ele não pode consumir uma quantidade excessiva de alimento super proteico, porque ele também tem uma restrição. Então, a gente precisa dessa parceria, né? Mas quando a gente pensa na engenharia de alimentos como disciplina, né? A função dessa disciplina é disponibilizar alimentos que sejam seguros. Quando a gente fala de segurança, né? Acho que uma questão muito chave na engenharia de alimentos é o processo. Como eu falei, é um engenheiro que faz processo, né? Por isso que a gente estuda engenharia. A gente estuda máquinas, a gente estuda tecnologia, válvulas, tubulações, escoamento de líquidos, de fluidos com diferentes comportamentos, né? Porque os alimentos são matrizes muito complexas, né? Se nós imaginamos aí a água, né, que é o líquido mais simples aí em termos de viscosidade. Agora, se a gente imaginar uma vitamina de frutas, vejam aí que diferença, né? Será que trabalhar com um e com o outro é a mesma coisa? Claro que não, né? Se a gente imagina um leite, quantas formas a gente enxerga o leite num supermercado ou numa padaria, né? O leite fresco, que dura um dia, 2 dias, o leite refrigerado, que dura um pouquinho mais, o leite de caixinha, o leite em pó, né? Tudo é leite, mas cada um passou por um processo diferente porque ele se propõe a um uso diferente, né? Então, como eu falei, existem muitos mitos no sentido, mas o leite de caixinha ele dura 6 meses, deve ter alguma bruxaria ali dentro, algum ingrediente muito ruim para fazer durar tanto tempo. Não é bem assim, né, gente? Existem pessoas que estão ali estudando e desenvolvendo novas tecnologias para a gente ter esse tipo de produto disponível. Então, quando eu falo de segurança, são processos, são embalagens, são formulações que permitem que aquele produto chegue para a gente sem nenhum risco microbiológico, né? Sem que a gente possa adquirir uma infecção, uma contaminação aí por nenhum micro-organismo, né? Isso é uma. Outra coisa é que os alimentos sejam gostosos, né? Palatáveis,
que a gente possa consumir alimentos prazerosos também, porque eu acho que a indulgência ela tem que estar presente, né? Eu acho que a indulgência ela não está só no biscoito recheado, no chocolate, no sorvete, ela tem que estar presente na nossa mesa, né? Como um atributo ao qual nós temos direito, né? Acho que faz parte também a sensorialidade. E um outro ponto importante é o alcance, né? Raquel citou cruzeiro. Como é que nós mantemos um cruzeiro abastecido por 20 dias, né? A própria refrigeração é um processo, né? Nós, na faculdade de engenharia, uma das disciplinas mais temidas é a refrigeração, né? Porque envolve cálculos, né? Todo mundo tem medo quando chega nessa parte aí. Então, assim, como que a gente mantém uma população, né? Quantas pessoas tem dentro de um navio, num cruzeiro? Como a gente alimenta todo esse tanto de gente? Agora, vamos imaginar quantas pessoas tem no mundo, né? Num país, num estado. Como eu faço chegar alimentos seguros, de qualidade, né? Em boas condições, com boas características nutricionais, né? Então a engenharia de alimentos tem esse papel, né? De fazer chegar esse tipo de alimentos, idealmente, para todos, né? Em todo e qualquer lugar. Exatamente. Eu acho que as pessoas hoje chegou num ponto que, assim, como tudo, né? Eu acho que não só na nossa área, mas todas as áreas, a gente está trabalhando com os extremismos, né? Parece que, assim, é tudo ou nada. E não consegue enxergar o meio termo e as pessoas não conseguem enxergar o que aquilo traz de bom. E hoje eu comento sobre isso, a gente fala-se muito mal, né? Se a gente parar para pensar na área da alimentação, da nutrição, realmente assim a indústria de alimentos virou o vilão da história, né? Mas a gente não pode esquecer que sem a indústria de alimentos nós não estaríamos onde todos nós estamos hoje, né? Porque a evolução das grandes cidades, dos grandes centros, enfim, elas vieram em decorrência, exatamente o que você acabou de falar agora, da facilidade que a gente tem de alcançar o nosso alimento. Né? É inimaginável hoje a gente estar num grande centro, numa cidade, como é que eu faço para ter um leite, ou um queijo, ou um iogurte, ou uma carne? Eu teria que ir até uma fazenda buscar, e aí dura um dia, dois, e aí eu teria que buscar de novo. Então, assim, hoje é inviável a gente pensar em viver, né, num mundo em que a indústria de alimentos não esteja envolvida, né? É impossível, não dá, não tem jeito. Claro que você tocou um assunto interessante, que a questão da escolha alimentar, da orientação do nutricionista, em populações especiais, que a gente precisa realmente ter esse olhar, a frequência com que esses alimentos estão presentes, e como tudo na vida, a gente tem coisas que não são tão saudáveis e tem coisas que são muito saudáveis, e a gente tem que saber fazer escolhas, né? E equilíbrios. Então, nós podemos ter indústrias de alimentos que produzem alimentos com uma preocupação maior com a saúde do consumidor e outras com uma preocupação menor. Mas a gente tem opção no mercado, né? Isso é uma questão de saber escolher, né? Exatamente. Eu acho que a indústria como um todo, ela vem se modernizando, ela vem evoluindo, né? E eu acho que, de forma geral, isso é visto com bons olhos, né? Olha a indústria da comunicação, né? Eu vou revelar a minha idade, mas eu me lembro quando surgiu o fax. Nossa, que acontecimento, né? Como aquilo facilitou a nossa vida. Mesmo para trás ainda a máquina de escrever, que coisa interessante era aquilo. E como isso já veio evoluindo, né? A indústria de celular, quem é fã dos smartphones, fica esperando qual é o próximo modelo que vai sair, né? Então, às vezes eu me ponho a pensar qual é a diferença da indústria de alimentos, né? Porque quando a gente vê um produto que tem uma durabilidade maior, a gente sente uma desconfiança, né? O que será que tem ali para fazer esse produto durar mais? Por que a gente não pensa, poxa, tem tecnologia, né? Tem pessoas fazendo pesquisas, fazendo testes, né? Com tecnologias novas e até com ingredientes novos, porque eu acho que uma coisa que a gente precisa também desmistificar um pouco é o fato de achar que aditivos alimentares é sempre uma coisa ruim. É claro, a gente não pode se alimentar exclusivamente de alimento industrializado o tempo todo. Não é essa a ideia, né? Os alimentos frescos, eles têm que ser a base da alimentação, né? Frutas, verduras, legumes, isso sempre, sempre que possível. Para começar, nem sempre é possível, infelizmente, ainda no mundo que a gente vive, né? Mas também é importante esclarecer, né? Acho que o nosso programa aqui tem essa missão de levar informação, né? De
tirar essas dúvidas, né, que muita gente tem, os aditivos para eles chegarem a ser incluídos num produto que vai para um consumo, né, pela população, eles são muito estudados, validados, passam por um processo extensivo de aprovação, né? Então, às vezes as pessoas colocam lá no rótulo sem conservante. Tá, mas para aquele produto, qual a relevância disso, né? O que nós precisamos entender é quando está sendo usado um conservante de forma desnecessária, é um problema. Agora, um produto que leva um conservante que é estudado, validado e aprovado, e que faz daquele produto um produto mais seguro, mais disponível, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Para esclarecer esse tipo de dúvida, que é normal mesmo, né? Da impressão que tudo que é, os nomes que a gente não identifica, tudo é ruim. E na verdade não é, né? São coadjuvantes para a gente tornar aquele alimento disponível, né? Sim, que é o que você falou, disponível, porque eu não consigo ter acesso. E a gente tem, né, um leque de produtos no mercado, assim, que as pessoas, então eu quero ter uma alimentação zero aditivos alimentares. Bom, escolha da pessoa, não quer, enfim, mas a gente, ainda assim, a gente tem alimentos no mercado que são zero aditivos alimentares, que a gente consegue ter um alimento que é só esterilizado, pasteurizado, um alimento congelado, né? Os congelados, praticamente todos, usa só a temperatura como forma de conservação, que também é muito interessante, os secos, liofilizados, desidratados. Então, a gente tem a indústria de alimentos também nessa linha, né, de alimentos que também são mais naturais e usando a tecnologia, e não tem nada de errado nisso ou que desmereça o alimento que está ali dentro, né? Então, realmente, isso a gente tem. Então, uma coisa que eu acho que também as pessoas falam muito é a história do número de ingredientes que tem no produto. Se tiver mais de 2 ingredientes é ruim. E aí, claro que assim, a gente tem esse paradoxo, a indústria de alimentos, ela quer clareza e também quer vender o produto dela, né? Então, por exemplo, com essa história de tem que ser só 2 ingredientes, começaram a aparecer no mercado iogurtes que a composição é a mesma de sempre, nunca mudou. Um iogurte natural, tem lá o leite e o coalho para fazer o iogurte. Eternamente, a vida inteira sempre foi isso há 1000 anos. Só que agora, por conta da exigência para esclarecer o consumidor que aquilo ali realmente só tem 2 ingredientes, coloca-se na embalagem frontal lá que tem 2 ingredientes. Mas, assim, isso não desmerece um iogurte que tem 5 ingredientes, se, por exemplo, eu tiver ali dentro abacaxi, maçã, manga e cenoura. Quer dizer, passou de 2 ingredientes e continuam sendo alimentos, não, de novo, não são nem aditivos alimentares, continuam sendo alimentos que são colocados ali dentro. E qual é o problema de ter mais ingredientes? Né? Então, a gente tem que... As pessoas parecem que elas repetem uma fala que alguém joga no ar e não param para pensar, né? O que está sendo... Raquel. Exato. Eu prefiro 1000 vezes que um paciente meu do dia a dia, né, que não tenha nenhuma restrição, eu prefiro que essa pessoa possa almoçar e fazer um lanche da tarde, de repente, com iogurte que tenha lá um corante, um aroma de morango que seja, né? Como uma frutinha e vá para um jantar normal, do que ela passe 8 horas sem se alimentar, chega em casa morrendo de fome, faça uma má refeição porque ela chegou desesperada de fome, sabe? Entende? Eu acho que é a gente buscar esse equilíbrio. Se a pessoa não tem condição de fazer uma geleia de morango caseira para acrescentar no seu iogurte, que seria o mundo ideal, não dá para fazer o perfeito, faça o bom, né? Prefiro que ela coma esse iogurtezinho no lanche da tarde para ela ter um aporte proteico no meio do dia e ela não fazer um jantar descompensado do que ela não tenha nada, né? Então, acho que a gente precisa, nós, né, pensando no nutricionista, ensinar esse equilíbrio para a pessoa, né? Eu costumo dizer para os pacientes que a gente tem 2 grandes pilares no nosso dia, que é o almoço e o jantar, que são as refeições salgadas, que a gente vai comer o quê? Comida, né? Nós aqui no Brasil, nosso velho e bom arroz, feijão, carne, salada. Vocês aí em Portugal, os alimentos que são comuns da mesa de vocês, mas geralmente é a nossa comida. Café da manhã e lanche da tarde, aí cada país tem o seu costume, mas
de novo, né? A gente não precisa se fartar de alimentos industrializados o dia inteiro, né? Se a gente usar esses pilares como realmente o apoio do nosso dia alimentar, a gente não tem problema nenhum em consumir um iogurte, de repente uma barrinha de proteína industrializada, porque não tinha outra coisa ali disponível, né? Eu acho que é muito o equilíbrio e saber compor o seu dia, não é uma refeição que vai fazer realmente um estrago na sua rotina alimentar. É assim que eu vejo. Exatamente. Exatamente. É saber fazer as escolhas e a distribuição do seu dia, né? O que é que você come. É, E tudo assim, que é a história do equilíbrio, né? Que você falou, tem coisas que são que a gente sabe que são palatáveis, são gostosas e que a gente vai consumir, sim, mas que nós sabemos que do ponto de vista nutricional aquilo não cabe todos os dias na nossa alimentação, mas eventualmente não há problema a gente consumir e utilizar. E quando a gente tem sim, situações assim que as pessoas também não, acho que não param para pensar muito nisso, em momentos que a gente precisa lançar a mão do alimento industrializado por uma questão de conservação. com Então, por exemplo, se certeza. você fica um tempo, como já aconteceu aí no Brasil um tempo, em algumas regiões, e aqui recentemente em Portugal, de acabar a energia, ficar sem geração, sem nada. Você come o quê? Né? Se você não Como tem a você indústria de faz? alimentos, como você faz? Então, minimamente, Exatamente. tem quem acampa, quem faz esporte, né, ao ar livre, que sai para ficar muitos dias. Sim, A indústria de alimentos é muito aliada nesse sentido, senão a gente teria muita dificuldade em se alimentar com alimento fresco, porque estraga, né? Então, a gente tem uma questão de saúde exatamente. microbiológica, né? Nesse sentido. Desperdício, né? A gente fala tanto de sustentabilidade hoje em dia, né? Como é que não seria o Então, desperdício? Porque é inviável, né? A gente sair para comprar todo dia, as perdas seriam muito maiores também, né? isso mesmo. E aí confunde muito a cabeça, eu acho que das pessoas, algumas classificações que hoje em dia tem se trabalhado, o que é processado, ultraprocessado, minimamente processado, é tanta palavra para classificar um alimento que às vezes até as pessoas se perdem, né? E acabam assim ficando inseguras na hora de comprar ou na hora de escolher o alimento. Quanto mais importante é ela saber onde aquele alimento vai entrar na dieta dela, por que ele está ali, né? Qual a frequência que ele vai ser Exatamente. consumido. Então, e se ela pode, né? Porque a gente estava falando agora, a gente tem algumas pessoas que sim, tem que tomar mais cuidado com esse tipo de alimento que está na prateleira do mercado. Então, isso a gente tem que realmente tomar cuidado. Mas, assim, muita coisa vem também para agregar valor. Então, recentemente, até nas mídias sociais, eu acho que talvez tenha acompanhado a história que foi colocada aí sobre o whey protein, de whey protein ser um alimento, é um suplemento, na verdade, né? Feito pela indústria de alimentos, que na verdade é a extração do soro do leite, que é um alimento, Sim, mas simples colocado como um assim. alimento simples, muito simples, mas colocado como um alimento ultraprocessado e algo que seja muito negativo a gente consumir. E, de novo, é negativo para quem? Né? É negativo para quem não precisa. E pode ser positivo para quem precisa. Né? Então, a gente tem que avaliar, Exato. né, que Você situação que... sabe que eu costumo, né, quando estou em situações mais informais, até dou dois exemplos muito pessoais da minha própria vida, que eu falo que eu não tive a oportunidade de amamentar os meus dois filhos por muito tempo, por uma questão física, não foi por querer, eu não tive leite mesmo, eu não entendi até hoje, né, assim, acho que foi uma coisa biológica mesmo do meu corpo, consegui muito pouquinhos dias e muito pouca quantidade. Então não era suficiente, eu precisei complementar com fórmula. Eu fico pensando, e aí? Se não existisse a fórmula infantil, como é que eu ia fazer? E os dois foi a mesma coisa. A minha segunda filha eu tive menos leite por menos tempo ainda do que o primeiro. E eles choravam, eles não ganhavam peso e era um desespero. Então eu recorri à fórmula e graças a Deus tudo correu bem, eles cresceram saudáveis. E a segunda situação foi na outra ponta, que foi com o meu pai. Meu pai teve um problema, teve câncer, né, da parte de deglutição, e ele não conseguiu mais comer. E graças à alimentação integral, ele ficou com a gente
praticamente 8 meses a mais do que ele ficaria graças à alimentação integral, que era o quê? Um alimento de caixinha, né? E aí a gente não para pensar, poxa, como é que esse negócio dura um ano nessa caixinha? Por que tem tantos ingredientes? Não, eu quero saber que aquilo mantém meu pai vivo, né? E ele viveu com aquela dieta exclusiva por 8 meses quase. Então foram duas situações que me marcaram muito como pessoa, até esquecendo que eu sou engenheira de alimentos, porque não existia outra forma. Até existia, né? No caso da Integral, é possível fazer de forma caseira, mas no caso dele, ele ficou institucionalizado e não era permitido por lei. A gente nem poderia ter feito a caseira naquela situação. Então, como é que a gente ia fazer, né? Então, eu fui muito grata a ter essas duas possibilidades nessas situações que eu vivenciei como paciente mesmo, né? Familiar de paciente. Então, é um exemplo. Eu acho, eu estou relatando, né, meus dois depoimentos para dizer, eu acho que a gente não pode generalizar. Então, não dá para colocar um pão industrializado na mesma classificação que um milho de lata, que só tem milho e água, qual o problema com ele? Colocar junto com uma fórmula integral que salva uma vida, junto com um biscoito recheado, que eu concordo, não agrega nada, né? Assim, não tem muito por que a gente consumir, a gente pode até consumir porque gosta, mas não porque é nutritivo, né? Não dá para colocar tudo no mesmo balaio, né? Um dia a gente pode até abordar a questão da classificação, né? Mas eu pessoalmente eu tenho minha opinião sobre ela, eu acho que ela muito mais atrapalha que ajuda, porque eu acho que não esclarece, acho bem equivocada, mas o que me chama muito a atenção é que se colocam alimentos completamente diferentes no mesmo saco, né? E eu acho que não é assim. Né? Da mesma forma que eu vejo aqui que você tocou no assunto da classificação, né? Que a gente. E assim, foi uma classificação que, até onde eu me lembro, surgiu no Brasil mesmo, mas se espalhou, né? Então a gente tem outros países também usando a mesma classificação. E tem a questão da rotulagem, que também vem aí como uma proposta para facilitar o consumidor na escolha. Mas também tem muitas falhas, e nós que somos profissionais que sabemos o que tem ali dentro, a composição, onde é que aquilo ali entra, a gente identifica que assim, a gente consegue ainda filtrar. O consumidor que é leigo, ele às vezes aquilo é mais ele não entende. E assim, vou dar um exemplo aqui, a gente tem aqui na União Europeia, tem uma classificação que alguns países adotam, Portugal, por exemplo, adota, a França, que é o Nutri-Score, né? Que vem uma classificação por letra, de E até A. E é fácil de identificar. Letra A. Mais intuitivo, né? Está livre, é adequado, é um produto ótimo. E letra D e E é um produto que não é interessante. Letra C, mais ou menos. Então, fica mais ou menos nessa classificação. E é muito engraçado, porque quando a gente pega, por exemplo, aqui tem muito azeite de oliva extra virgem. Então, o azeite de oliva extra virgem, que é um alimento para a gente, do ponto de vista nutricional, riquíssimo, incontestável o benefício dele para a saúde hoje. Sempre foi, né? E ele tem uma classificação lá de C, entendeu? E aí você compara um produto, por exemplo, pegar não sei se Cerelac, às vezes tem um cereal infantil lá que é hidrolisado, enfim, ele está como A. Né? Aí exatamente, 2 pesos, 2 medidas. Eu vou dizer que aquele pacotinho lá que está tudo hidrolisado, que está ali dentro do cereal, ele do ponto de vista nutricional é melhor do que um azeite? Não é, né? Então, assim, dependendo da situação. Então, é muito questionável, né? E aí, exatamente isso, porque assim, eles fazem de tudo, claro, para ter um algoritmo, para tentar classificar um alimento de qualidade melhor, mas ainda assim tem falhas que o consumidor não consegue enxergar, né? Onde que aquilo ali se enquadra, e nós já conseguimos. Por isso a importância, eu acho que de esclarecer, de ter um profissional, de alguém para orientar mesmo nas escolhas alimentares, que seria importante. Com certeza. E eu acho que o alimento ele é algo que está muito presente hoje em dia, sempre esteve, né? Mas eu acho que ele está muito próximo, então acho que muitas pessoas se sentem capacitadas de opinar, de postar nas redes sociais, de indicar, recomendar, fazer orientações de uso, né? Parece que é algo muito banal, está muito próximo de todos nós, né? Mas a gente não pode encarar o alimento como se fosse algo assim tão simples, né? Ele é o nosso combustível, né? Ele vai
ele tem o poder de cura, assim como ele tem o poder de fazer malefícios também, se a gente não for bem orientado, né? Então, eu acho importante a gente trazer esses esclarecimentos para que as pessoas realmente se preocupem em qual a fonte de informação elas estão confiando, né? Porque tem muita gente falando sem conhecimento hoje em dia. Exatamente. Aí entram essas falas que se replicam, né? Então, como essa que eu falei, tem que ter 2 ingredientes, que não é bem assim que funciona, ou aquela outra assim, descascar mais, desembrulhar menos. Desembrulhar o quê? Pois é. Né? Se eu desembrulhar sei lá, uma alface, um pacote de arroz, né? Um pacote de arroz que eu desembrulhei, um feijão, qual é o problema disso, né? Então, acaba, é o que você falou, joga tudo igual. Tudo que eu compro dentro da vira porta, poesia, né, Raquel? Exato. O que um falou, o outro repete. Repete sem pensar, né? Sem pensar. Então, parece que assim, se eu entrar na porta do supermercado para dentro para fazer compra para minha casa, tudo que está ali acaba sendo ruim, né? Que está na prateleira é algo que seja ruim. É claro que, assim, a gente não está falando de uma situação ideal, porque se a gente parasse para pensar qual seria a alimentação ideal para o ser humano, não teria espaço para todo mundo viver, porque cada um teria que ter a sua quinta, a sua fazendinha e ter sua... Exatamente, sua vaquinha no quintal. Não, num dia foi assim, no passado muito distante foi assim, nós só chegamos onde estamos hoje porque isso mudou, porque se fosse igual, estaríamos lá, na fazendinha, igual. Tem pessoas que preferem e querem viver esse mundo ideal do ponto de vista nutricional, né? Nesse ambiente se adapta e outras pessoas não, né? Porque saúde também a gente para falar aqui que, claro, a alimentação é um pilar importantíssimo da saúde, mas a saúde não é só isso, né? A saúde também é a nossa vida social. E não tem como a gente desvincular, né? Separar isso. Com certeza, com certeza. Difícil, é. Eu até, assim, a gente fala como profissional, você como nutricionista também, com certeza também já escutou, às vezes a gente sai para comer alguma coisa diferente na rua, ou toma um sorvete. Nossa, mas você come isso também? Nutricionista come isso? E, claro que come, né? Faz parte da vida. Nós vivemos, né, também. Exato, então nós comemos também isso, não há problema algum. Agora, eu não como isso todos os dias, se não está presente no meu horário de almoço, eu não troco a minha refeição completa por um sorvete, por exemplo, não é isso, né? Claro que não. Eu costumo brincar com as pessoas, você vai à praia todo dia? Você vai ao cinema numa terça tarde, toda semana? Não, né? Então, nós não precisamos tomar sorvete todo santo dia, né? Existem momentos para essas coisas, existem momentos para o sorvete também, né? Então, é a questão de encontrar o balanço, né? Nem no extremo, nem no outro. Claro que um alimento, se a gente parar para pensar da questão nutricionalmente falando, o alimento melhor, de melhor qualidade no mercado, ele envolve uma tecnologia de ponta e automaticamente ele acaba tendo um preço um pouco mais alto muitas vezes, comparado às vezes com o outro. E aí fica a escolha da pessoa, não é? Ela prefere comprar esse produto assim ou ela prefere fazer na casa dela? Então, são escolhas, né? De novo, que é o que a gente sempre coloca. Exato. Né? Exatamente. São escolhas que a gente tem que fazer. Exatamente. Mas, enfim, é isso. Eu acho que a indústria de alimentos, ela anda junto com a nutrição, não tem como separar. E não adianta brigar, por mais que se faça esse auê todo de classificação e condenar e mil coisas que se faça, ninguém vive sem a indústria de alimentos. Então, a gente tem que, na verdade, se aliar, né? Se aliar. Exatamente, é isso que eu penso. Eu acho que as duas áreas, quando elas caminham realmente juntas, eu acho que o resultado é fantástico, porque eu acho que são olhares diferentes, conhecimentos, saberes diferentes, olhando para algo comum, que é o próprio consumidor ou o paciente, né? Então, eu acho que existe uma oportunidade enorme para essa parceria ainda ser melhor e mais assertiva entre essas duas áreas. Eu acredito muito nisso. Temos que trabalhar para isso. E tem muitas indústrias que você mesma, eu acho que trabalhou muito e ainda trabalha com nutricionista dentro da indústria de alimentos. Sim, sim.
tem muito espaço dentro da indústria, né? Porque é o que eu dizia, né? Não estou aqui para ser a defensora, mas para trazer informação verdadeira, né, do que acontece. As indústrias realmente elas têm a preocupação de fazer aquilo que é correto, né? Pelo menos as indústrias que são idôneas, né, que fazem as coisas dentro da lei, né, dentro da ética. E o nutricionista tem um papel super importante junto com o engenheiro, né? Por exemplo, se nós vamos vender um produto que requer preparo, então como será esse preparo, né? Se eu posso recomendar um preparo com algo que tem menos gordura saturada, por que não, né? Então o nutricionista está ali também monitorando, sugerindo, propondo a própria elaboração das tabelas nutricionais, né? Seguir as orientações para que, no fim das contas, o beneficiado seja quem a gente quer que seja, né? Que é a pessoa que vai comprar e usar aquele produto para que ela realmente encontre ali o que ela busca, né? Então, a pessoa que a gente mais quer agradar é o usuário do produto, né? De todas as formas, que ele goste do produto, que seja seguro para ele, que atenda aquilo que ele tem necessidade, né? E que ele se sinta protegido e seguro utilizando o produto, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? A indústria que trabalha com ética, ela tem essa missão de satisfazer a necessidade e o desejo do consumidor da melhor forma. Exatamente. E esse ponto, né, Gisele, em todas as áreas na face da Terra, nós teremos profissionais e indústrias, enfim, que trabalham de forma ética e outras não, Com né? Então, certeza. assim, sempre vai ter, isso faz parte da vida, né? Então, Exato. novamente, é saber escolher, né, aquilo que você vai comprar. Você tem a livre escolha, Isso mesmo. tá lá, e você pode escolher, né? Então, isso que é Isso importante. Da mesma mesmo. forma que os serviços que você contrata também, você pode escolher qual profissional que você vai contratar. Da mesma forma, o alimento que você vai comprar. Então, acho que também vale que o consumidor faça essa reflexão, né? Que é a história de que às vezes barato sai caro, né? Às vezes a gente tem produtos no mercado com um custo, às vezes, extremamente reduzido, porque talvez o processo tecnológico, a forma em que foi produzido, ofertado, não foi a maneira melhor possível, né? E você tem um outro disponível com uma qualidade superior, e aí você vai pagar também a diferença de preço por isso. E não só, né? A gente tem várias coisas envolvidas Com aí certeza. também. Com certeza. Acho que as duas áreas, elas são muito conjuntas. Enfim, eu acho que é isso. A gente não pode separar, condenar sem avaliar e dizer que a gente precisa viver, né, no mundo ideal sem a indústria de alimentos envolvida, porque a gente nem consegue, né? Hoje em dia a gente nem isso. É isso. Acho que tem muito espaço para as duas áreas, né? E elas podem e devem conviver aí muito juntas aí em benefício da sociedade, em benefício global mesmo. Isso mesmo. Quanto mais as pessoas souberem disso e cuidado com as informações que chegam nas redes sociais, né? Muito, eu acho que tudo que é muito radical ou que vem como uma forma de causar polêmica tem que pôr na balança e avaliar, será que é assim mesmo, né? Então, tudo que é muito polêmico, muito polêmicos, a gente tem que realmente avaliar se vale a pena mesmo seguir essas modas, essas ondas aí, né, que a gente usa aí também. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada, Gisele, pela presença, pelo esclarecimento. Sempre um prazer. Eu agradeço. Uma próxima vez a gente se encontra, fala de outros assuntos, porque, enfim, a gente tem muita coisa para falar, né, na área de nutrição e engenharia de alimentos. Com certeza. Mais. Com certeza. Conte comigo, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom bater esse papo aqui. Deixo um abraço aí para você, para todo mundo que nos ouviu e até o próximo bate-papo. Muito obrigada. Então, agradeço também quem ficou com a gente aqui até o final do vídeo e até o próximo programa, porque aqui também no nosso canal, no nosso programa, a gente traz sempre assuntos relacionados à alimentação e nutrição, então ficar atentos e assistir os outros programas também. E muito obrigada. Obrigada, Gisele. Até a próxima. Obrigada. Até.